Tenho refletido muito acerca das mídias e dos meios de comunicação no século XXI, a partir da visão que parece tornar-se cada dia mais evidenciada de que ele de fato é um quarto poder. Durante muito tempo isso foi apenas teorizado e colocado num nível não tão aprofundado, e virou quase que um chavão, uma coisa assim, um pouco que modelar, de dizer que a mídia, os meios de comunicação social eram ou constituíam-se num quarto poder. Hoje em dia eu passo a acreditar que não há mais dúvida quanto a isso. E seria então, qual seria o poder que a comunicação social tem? A mídia, chamado de mídia ou mass media, meios de comunicação de massa, TV, rádio, né? A propaganda que está aí junto também, né? Está dentro desse pacote, mas basicamente o jornalismo, o radiojornalismo, o jornal impresso, as mídias televisivas e hoje também a mídia que habita essa blogosfera e a internet. Só pelo elenco de coisas que eu já falei, vocês veem como é que são muitos tentáculos. Então, falar em meio de comunicação, em mídia, e eu coloquei aqui essa questão do poder, é falar de um poder simbólico, de um poder que está entranhado no fazer jornalismo, ou seja, em comunicar, reportar, televisionar. Esse aparato todo de comunicação, que é importantíssimo, não vamos negar nunca, que em regimes democráticos, em sociedades abertas, constitucionais, em ordenamentos jurídicos baseados em liberdade de princípios fundamentais, de direitos, de garantias de cidadania, a mídia, a comunicação social, os meios de comunicação são parte integrante dessas muitas instituições que toda sociedade tem, toda sociedade contemporânea. E tem uma função, obviamente, social, reportar, falar, comunicar, fiscalizar de alguma forma, né? Muito embora isso não seja função precípua da mídia, fiscalizar coisas. A mídia não é uma polícia, a mídia não é investigadora, mas também acaba fazendo isso quando vai atrás da notícia, né? E aí a gente volta para o outro lado, que é o que me levou a fazer esse vídeo. Tudo bem, até aí ótimo. Então, as sociedades livres são marcadas por uma mídia livre. Esse é um discurso que a gente ouve e lê há dezenas de anos. E eu não discordo disso. Mas, por outro lado, será que a mídia pode, baseando-se no direito de informação, na constitucionalidade desse direito e na liberdade de comunicação, de expressão, né? O direito à livre expressão, o direito à comunicação, arvorar-se sempre numa postura de ou vítima ou herói? Explico. Quando, de alguma forma, a mídia é confrontada com o seu resultado, ou seja, aquilo que ela fornece, aquilo que ela oferece como entretenimento ou como jornalismo, enfim, o produto final de um meio de comunicação, quando vem a público e ele é questionado em sua qualidade ou em sua lisura, ou seja, nos seus meandros, no que está por detrás da matéria, no que está por detrás da notícia, nos interesses comerciais, financeiros, econômicos, políticos e ideológicos que a mídia tem, porque a mídia é uma empresa, né? A mídia é uma personalidade jurídica, portanto são entes privados, tirando a mídia pública, estatal, são entes de personalidade jurídica, então são, portanto, entidades que não têm fim filantrópico, não tem a natureza filantrópica, pelo contrário, precisam de verbas, de patrocínio, precisam de apoiadores, precisam de patrocínios, precisam de contratos e vivem disso
E aí a gente faz perguntar, a isenção e a imparcialidade. A ciência, durante muito tempo, era tida como imparcial, isenta, né, e neutra. E aí esse mito de neutralidade científica já foi superado há muito tempo. A comunicação social e a mídia trabalha também historicamente com uma ideia de isenção. Estamos aqui para passar a notícia, para transmitir de forma isenta, de forma clara, imparcial. Será que a mídia é imparcial? Será que um empreendimento de finalidade econômica, pecuniária, privatista, pode dizer-se isenta de qualquer outro interesse quando veicula uma matéria, seja para que lado for, seja com qual intenção for? Será que a mídia, essa mesma mídia que nos informa sobre o fato, que apenas reporta e noticia, mas que também comenta, é formadora de opinião pública, porque quando você tem um comentarista que emite uma opinião num meio de comunicação, ele está não só exercendo o direito de liberdade de imprensa, que é constitucional e é onde se arvora sempre a mídia para dizer que é vítima ou que é herói. Será que eu posso isentar sempre esse profissional ou esse veículo dizendo que tudo aquilo que ele reporta, noticia e informa é totalmente despido, totalmente isenta, totalmente desconectado de qualquer outra função, de qualquer outro interesse, que não fica, nem sempre fica explícito para o público que assiste a um programa de televisão, que vê uma novela, que assiste ao noticiário, ao jornalístico, que lê um jornal impresso, que ouve o programa de uma rádio, de uma web rádio. Essa é a pergunta que eu coloco. Porque se por um lado nós devemos sustentar a continuidade e a manutenção da democracia com o seu regime constitucional, que garanta a liberdade de manifestação, de expressão não só do indivíduo, do cidadão, mas também de outras instituições, dentre elas a imprensa, com o direito à liberdade de comunicação, o direito de imprensa, mas esse direito não é absoluto, de modo que nós devemos ter muito claro em sempre perguntar a nós mesmos se essa instituição chamada comunicação social, que configura-se hoje num poder, porque de fato tem a capacidade de, mediante o uso da informação que veicula, destruir reputações ou até construir reputações. Construir imagens, e às vezes falsas imagens, exaltar pessoas, demolir outras. Será que temos que olhar esse quarto poder como sendo algo que nunca porá em risco a sociedade, que nunca porá em risco os interesses dos cidadãos, porque está cumprindo ali uma função social que é de informar, que é importantíssima essa função? A reflexão que eu trago aqui, portanto, é nesse sentido, de que o cidadão consciente deva cada vez mais olhar a mídia com outros olhos, no sentido de entender que ali, esse quarto poder, que é um poder muito grande, hoje no século XXI ele é maior do que nunca, porque ele tem uma capilaridade muito grande, está em todos os mídias, né? Comunicação social, ela se espraia por todos os meios. Hoje o próprio rádio, ele já é também um rádio não mais só do áudio, mas é do visual, você vê, né, a rádio funcionando, os estúdios ali com os comentaristas. E aí eu pergunto, mais uma vez, qual é o verdadeiro papel da mídia hoje? Qual é o verdadeiro papel da comunicação social no mundo? Não digo só no Brasil.
Será que ela merece tanta credibilidade sempre? Ou a credibilidade que ela tinha e já teve em outras décadas decaiu hoje, em função de tudo isso que eu acabei de dizer? E aí a gente vê uma mídia que não costuma gostar de ser criticada, porque quando a mídia é objeto da crítica, seja da própria mídia, seja do cidadão, da sociedade, ela, no mesmo momento, põe-se em duas posições. Ou a mídia e a comunicação social, em regra, tá? Isso aqui não é uma generalização, mas em regra, defende-se dizendo que quando é atacada, ela está sendo atacada na origem de um direito constitucional, a liberdade de imprensa, e que, portanto, ela é vítima de uma censura, ela é vítima de ataques infundados, seja por um partido, seja por um cidadão, seja pela sociedade, seja por outras entidades. Então aí ela assume a posição de vítima, eterna vítima. E por outro lado, quando a mídia acerta, ou seja, quando ela, por alguma razão, leva a condenar alguém por causa de uma reportagem, quando ela faz parte de um movimento social que de alguma forma é movimentado ali, urdido, estimulado pelo papel de comunicar dessas mídias sociais, ela se põe numa situação de herói, né? Se diz assim, não, a mídia é importantíssima, porque esse foi mais um fato que a partir de determinada matéria, determinada investigação, ou da cobertura da imprensa, isso só veio à tona porque a imprensa estava lá para reportar, para informar, e não fosse a insistência dos jornalistas, não fosse a cobertura dada pelos meios de comunicação, a sociedade não ficaria sabendo, e, portanto, os políticos e enfim, o poder público e as demais autoridades que são responsáveis pela apuração de fatos, pela punição, o judiciário, entendem bem o que eu estou querendo dizer. Então a mídia sempre está na posição pró, né, favorável, quando ela se situa num lugar muito em evidência, e aí sai por cima mesmo, né, colhe os louros de um exercício constitucional de poder, desse poder também, desse direito, melhor dizendo, de comunicar, de exprimir ideias, desse direito de imprensa, de comunicação social. Ou, por outro lado, quando ela é criticada, a mídia coloca-se na situação imediata de vítima. Não estamos sendo vítimas, cerceados, nosso direito constitucional, nós estamos sofrendo algum tipo de violência física, ou então de ameaça real, ou então de coação, ou de censura. Então, a reflexão que eu trago para terminar é essa. A mídia é um quarto poder, eu acho que não tenho mais dúvida quanto a isso. Tem uma força maior do que nós imaginamos, tem uma influência no Estado tão grande quanto os três poderes clássicos, legislativo, judiciário e executivo, tá? A tripartição lá de Montesquieu, e tem como formador de opinião pública um papel e uma função social importante, mas que deve ser também alvo de uma visão muito crítica e um crivo muito grande por parte de quem é digamos, seu consumidor, que somos todos nós que assistimos aos telejornais, que lemos jornal, que temos lá os programas de rádio que nós gostamos de ouvir, e os sites de internet e todo esse noticiário. Portanto, a partir daí é que eu proponho que nós, como cidadãos, tenhamos também a função importante de criticar também esse quarto poder. Se todos os outros três são
merecedores de crítica e de pressão social, no sentido de cobrarem deles resultados, a execução dos fins para os quais eles foram criados pelo Estado, no contrato social, no plano da Constituição Federal, cobrar também da comunicação social quando ela erra, quando ela se excede e quando ela falseia a realidade, movida por interesses que nós nem sempre conhecemos.